Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Então, como vocês já sabem, eu faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje, então, vamos trabalhar com a última web aula, concluindo aí o nosso web curso, né, de alvenaria estrutural. Então, nós vamos continuar trabalhando com o mesmo projeto, né, na conclusão do desenvolvimento do projeto de alvenaria estrutural, utilizando o CAD Alveste. Então, o projeto é esse que nós já conhecemos, né? Nós temos aí um corte esquemático do primeiro pavimento, depois o pavimento típico que se repete, por 6 vezes, depois a cobertura e o cômodo lá do reservatório de água. Então, aqui tem uma imagem em 3D, aqui estão as plantas de arquitetura que nós utilizamos como referência externa. Então, relembrando aí a definição e também trazendo aí as dicas finais, né, de entrada gráfica de alvenaria em planta, né? Então, a cerca de parede, né, muito importante observar que a cerca de parede deve envolver, né, o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. Então, como nós temos aqui nessa imagem, onde eu estou com o mouse, a parede 26, né, a cerca deve envolver o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. É claro que numa região aqui com ângulo diferente de 90 graus, né, e aí é preciso então um estudo localizado ali para aquela execução de alvenaria. Mas no corrente, né, com ângulo a 90 graus, nós temos aí a cerca de parede envolvendo sempre o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente. E o título aponta o ponto de vista, né, da parede em elevação. As cercas, né, de subestrutura, definindo ali os grupos de paredes, né? Então vamos voltar na entrada gráfica aqui para fazer uma boa recapitulação. Então está aqui a entrada gráfica de alvenaria em planta, toda a entrada gráfica, subestruturas, vamos aqui no parâmetro de visualização e vamos mandar mostrar apenas a cerca de cargas verticais. E aí conseguimos perceber aqui as cercas envolvendo, né, grupos de trechos de paredes e essa cerca sendo delimitada pelas aberturas de portas e janelas. Então, se nós viermos ver agora aqui a cerca de vento na direção X, então aí temos os grupos de paredes, né, sendo a inércia principal a direção que a estrutura está defendendo a solicitação de vento a 0 ou a 180 graus. E aí, se nós pegarmos a cerca de vento Y, seria os grupos de paredes, né, cuja inércia principal está na direção alinhada aí com a direção Y, ou 90, 270 graus. E nós temos o comando, né, de cercas automáticas, ou seja, as cercas de subestrutura de cargas verticais, vento X, vento Y, elas poderão ser definidas automaticamente num único clique a partir da versão 17 do programa. Então, a cerca automática poderão ser definidas automaticamente, elas seguem, é claro, a regra que nós acabamos de escrever, né? E pode acontecer, em algumas situações particulares, que a cerca automática precisarão receber alguns ajustes localizados, né? Mas o programa vai apontar, a partir da consistência de erros, né? A consistência de erros apontará os possíveis e prováveis erros. E aí é só corrigir, é muito mais fácil do que lançar a todas as cercas de subestrutura. A partir da versão 16 foi implementada a possibilidade de dimensionar as lajes definidas na entrada gráfica de alvenaria em planta. Esse dimensionamento das lajes poderão ser realizados por processo de grelha, que é o mais indicado, ou mesmo pelo processo simplificado, né? Pelos métodos simplificados, ou de marcos, ou ruptura, né? Então aqui nós vamos ilustrar como dimensionar a laje, né, do pavimento tipo, discretizando o modelo de grelha. Então vamos selecionar aqui o pavimento tipo, a entrada gráfica de alvenaria em planta,
Então aqui na entrada gráfica, barra de ferramenta de lajes, e aí temos todas as lajes definidas. Então podemos aqui usar o menu de lajes, aí tem dados, eu vou alterar lajes, né? Eu vou fazer um W aqui, selecionando todas as lajes simultaneamente e marcar aqui a opção de discretizar em grelha, né? A diferença é que vai aparecer aqui nos dados da laje, onde já tinha o título, a altura e os carregamentos, aparece também a letra G, que indica que essas lajes deverão ser discretizadas por grelha. Então eu salvo esses dados, faço a extração gráfica, aqui no Alvest mesmo. E aí, é claro, essa opção só vale para quem tiver os módulos de concreto armado também. Porque aí, esse botão aqui do Lajes e o botão do grelha estarão ativos. Então, quando eu clico no grelha, eu vou no comando geração de modelo, vou gerar uma grelha de lajes planas, que é no caso uma laje maciça, apoiada nas paredes, e sendo que o apoio será as paredes com altura total, e nos cruzamentos entre as paredes serão geradas as vinculações de apoio. Então eu aciono o processamento, faço a geração do modelo, a extração, o processamento e transfiro os esforços para a laje. Realizo o processamento, né? Aqui deu um erro, nós vamos corrigir, vamos aproveitar aqui. Não era para dar erro, mas já que deu aqui o erro, nós vamos corrigir, né? O que faltou aqui? Vamos voltar aqui no Alvest, geração do modelo, relatório, extração, processamento dos esforços. Puxa vida, vamos lá. Alvest, extração gráfica. Editar aqui. Grelha, geração do modelo, grelha de lajes planas. Muito bem. Geração do modelo. Bom, agora sim, acho que só faltava processar a extração gráfica no Lajes que não tinha no Alvest que não tinha processado. Então, processa a extração gráfica no Alvest e a geração do modelo de grelha no ícone do grelha, aí marco o Lajes e faço então posso entrar direto no editor rápido de armadura de Lajes. Aqui eu mando mostrar as faixas, eu posso ver que todas as duas direções principais já estão ajustadas e posso então mandar gerar o detalhamento de armadura e eu vejo então as armaduras. Então no parâmetro de visualização eu posso estabelecer de ver as armaduras nas duas direções. Então eu tenho uma direção e tenho outra direção. Então dessa maneira eu posso salvar os desenhos de armação de laje. Aqui vou sair fora aqui. E vamos editar um critério aqui do Lajes. Essa laje a gente pode detalhar a armadura. Critérios de desenho. Aqui então eu posso ter as armaduras. Não precisa ser separado por direção. Ok, ao voltar na edição de armadura do Lajes, então agora eu tenho a armadura numa direção e a armadura na outra direção. Então aqui basta simplesmente eu salvar o desenho, né? Salvar que ele vai salvar o arquivo de armadura positiva, já salvou aqui,
e de armadura negativa. Se eu mandar detalhar, ele já salva também o desenho de armadura negativa. Então, assim eu tenho o detalhamento das armaduras positivas e negativas. É claro, vamos voltar aqui na armadura positiva e perceber que falta ainda alguns ajustes nesse detalhamento, né? Então, ele gerou aqui uma armadura, aqui ele está gerando uma armadura constante daqui até aqui, depois ele tem um ferro variável, aqui ele também tem o ferro variável, mas apareceu uma posição a mais. Então, eu vou utilizar as ferramentas aqui do edição rápida de armadura, né? E vou ajustar o detalhamento. Vou ajustando o detalhamento, né? Para eliminar o detalhamento das armaduras repetidas, né? Ou em função de alguma pequena modificação, ele vai criar uma armadura a mais, mas a gente vai ajustando, principalmente onde ocorrem esses ferros variáveis. Então, eu vou utilizando aqui os comandos de edição e vou ajustando esse detalhamento, né? Aqui está ok. Aqui também tem uma posição a mais, ó, 2 posições a mais. Tá joia, não tem problema. Eu vou lá e com os comandos eu vou ajustando as faixas de detalhamento, né? A ferramenta operacional do próprio edição rápida de armadura, da mesma maneira como nós armamos no programa de concreto armado. Então, direções principais, armadura positiva e armadura negativa. E assim, então, a qualquer instante que eu achar que já está bom o desenho, eu salvo o desenho e assim eu tenho o detalhamento das armaduras das lajes. Então, recapitulando aqui, né? Eu vou no Alvest e processo a extração gráfica. Depois, marco o ícone do grelha e processo a geração do modelo, marcando a opção de lajes planas. E, finalmente, no lajes, entro direto na edição rápida de armadura e vou ao detalhamento da laje. Armadura positiva e armadura negativa. Com relação aos desenhos de plantas, né, eu tenho aí a necessidade ainda de realizar as cotagens, né, implementar algumas notas e eliminar algumas interferências, colocar título no desenho, coisas desse tipo. Então, por exemplo, aqui no pavimento tipo, eu já tenho as plantas de primeiras e segunda fiadas já processadas na ocasião do processamento global do projeto de alvenaria. E aqui, então, é a planta de primeira fiada e aqui nós temos a planta de segunda fiada. Então, aqui nós vamos utilizando as ferramentas do editor gráfico, né, para criar aí o detalhamento. Então, por exemplo, o desenho já tem título, então eu vou ajustar algumas cotas, né? Então, aqui eu tenho o menu de cotagem, aí eu tenho aqui a cotagem alinhada. A cotagem alinhada. Depois eu tenho a cotagem contínua, né? E aí eu vou, então, cotando o projeto, né? Ajustando, posso inserir algumas notas e dessa maneira, então, eu vou finalizando o meu projeto. Posso também, por exemplo, né, ao invés de fazer essas cotas, lançar 2 eixos de simetria. Lançar 2 eixos de simetria, utilizando os próprios comandos do editor gráfico. E aí, então, realizar cotas acumuladas a partir desses eixos, né? Locar esses eixos em relação ao terreno e aí cotar cada uma das paredes com cotas acumuladas, né? Então, posso usar o mesmo menu de cotagem, né? E aí, ir acumulando essas cotas a partir dos eixos principais.
e aí vou acertando as cotas e vou criando cotas acumuladas, né? Então, o desenho de planta de primeira fiada, ele é um desenho bem inicial, né? Ele precisa de alguns detalhamentos para que efetivamente esse desenho possa ser encaminhado para a obra. Nós estamos trabalhando na versão 18 para que essas cotas alinhadas e cotas acumuladas, eixos, né, eles já saiam automaticamente. Provavelmente vai ficar disponível na versão 18. Mas por enquanto, então, as plantas de primeira fiada vão precisar ser cotadas, inseridas notas e verificadas com interferências gráficas para ser um desenho passivo aí de ser encaminhado para a obra. Já os desenhos de elevação de paredes já são desenhos muito próximos do desenho pronto, né? Basta apenas a verificação desse desenho. Então, cada um dos desenhos de elevação das paredes, então eu tenho como entrar aqui nos desenhos e aí realizar algumas verificações, né, de possíveis ajustes no detalhamento, enfim, né, ajustes no detalhamento, criação, por exemplo, né, aqui ainda tem aqui essa, vamos dizer, um problema aqui no desenho, né, que o programa não conseguiu aí acertar aquela fiada, né, e nós também temos a possibilidade de implementar esses desenhos com algumas ilustrações a mais, né, como, por exemplo, verificar aqui por que ele não acertou a canaleta, né? E criar destaque nos desenhos. Vamos primeiro verificar aqui por que não acertou a canaleta. Então, voltar aqui no Alveste, fabricante. Vamos editar o fabricante que está sendo usado. E aí eu tenho aqui o PCN, que são os blocos canaleta. Ó, eu tenho o PCN de 54, de 39 e o de 20. Eu não tenho o PCN de 34. Então, eu vou criar essa nova opção, né? Vou criar a partir, copiando os dados de um outro que já existe, e vou criar então o PCN 3515, né? A dimensão dele é 34 centímetros por 14. E aí é um bloco canaleta de 35. Bloco tipo canaleta. É claro que eu só vou poder criar esse bloco desde que o fabricante, né, que produz o bloco, que vai fornecer o bloco à obra, tenha esse bloco na sua linha de montagem. Bom, feito isso, eu volto na extração gráfica do pavimento e volto na geração dos desenhos. E aí nós teremos um novo desenho das paredes. E aí nós temos um novo arranjo para os blocos, né? E ficou alguma coisa errada. Vamos corrigir. Fabricante, o PCN de 34. É isso aí, ficou errado aqui. Ficou faltando alterar aqui e criar um novo, uma representação longitudinal para ele. Vamos lá, extração gráfica. E a geração dos desenhos. Agora sim nós devemos ter um desenho aqui bem tranquilo com relação à elevação das canaletas. Muito bem. Então está aqui, então agora tem o detalhamento da canaleta de 34, a canaleta de 54 e a canaleta de 39. É claro que nós devemos verificar se existe a possibilidade desses tipos de blocos serem fornecidos na obra. Aqui, ó, nós temos aqui blocos de 34, bloco de 54 e o bloco de 39. Num desenho de escala 1 para 25, dificilmente esses blocos poderão ser identificados, assim como nós estamos vendo aqui na tela, né? Então é muito usual no detalhamento do projeto, que será plotado, mudar a ilustração desses desenhos. Então, vamos ver como nós podemos fazer isso aqui utilizando o nosso CarioVest. Então, eu posso editar os dados do fabricante que está sendo usado. Então, marcar aqui, por exemplo, o bloco
P3515, né? Vamos editar a elevação longitudinal desse bloco e vamos criar para esse bloco aqui uma linha diagonal. O comando de linha, criar uma linha na diagonal assim. Para o bloco, na transversal desse mesmo bloco, né, no P3515, vamos lá, P3515, nós já editamos na longitudinal, vamos editar a transversal. Na transversal, quando o bloco aparecer na transversal, ele vai aparecer com um X. Isso eu estou criando aqui, né? Cada um pode fazer a ilustração que achar interessante. O P5515, na longitudinal, vamos colocar duas linhas diagonais assim, né? E na transversal, vamos colocar um X. Muito bom. Aqui, fecha a edição. Ok, vamos fazer o processamento da extração gráfica para registrar essa alteração. E vamos gerar os desenhos novamente. E aí agora eu tenho a ilustração, né, do bloco. Vamos editar o desenho aqui. Nós temos a ilustração do bloco, agora fica de fácil identificação, que o bloco de 54 são duas diagonais e o bloco de 34 tem uma diagonal. O bloco na parede transversal, né, aparece com um X, então fica de fácil identificação de cada um dos diferentes tipos de bloco utilizado. Vocês vão perceber também que a cada processamento da geração dos desenhos, eu tenho a opção de gerar a lista de materiais como foi feito. E aqui no detalhamento aparece um desenho que chama lista de materiais, né? Esse desenho é o quantitativo com um resumo aqui no final de todas as paredes, né, que estão detalhadas no pavimento. Então, tem o quantitativo aqui de todas elas e eu posso ter também um detalhamento dos quantitativos local por parede. Então, eu tenho aqui o comando de lista de material. Aqui eu posso fazer um relatório da listagem, apenas para ver a quantidade. E nesse mesmo comando, eu posso listar em desenho. E aí eu tenho um desenho que pode ser inserido no desenho de elevação. Então, para cada parede, eu tenho o material empregado. A quantidade de blocos inteiro, meio bloco, bloco L, bloco canaleta, né? E tem também a quantidade de esquadrias que tem em cada uma das paredes, o volume de argamassa e o volume de grout e o FPK, né, definido, ou FBK definido no pavimento. Então, dessa maneira, nós temos de fácil ajuste os quantitativos ilustrados nas paredes. Por exemplo, né, vamos fazer uma ilustração aqui, ó, e vamos apagar. Dá para perceber que nós temos aqui 100 blocos, né? Então, se nós apagarmos aqui 3 blocos inteiros e vamos distribuir aqui outros 2 blocos para fazer um arranjo aqui, simulando, por exemplo, uma abertura de ar-condicionado, né? Tá ok? E aí, se nós realizarmos de novo o comando de lista de desenho, percebam que baixou para 97, porque eu eliminei 3 blocos, né? E eu tinha 20 blocos de meio, né? E passei para 22 meio blocos e 97 blocos inteiros. Então, esse quantitativo ele fica atualizado a qualquer instante, bem como o quantitativo das armaduras também, né? Então, a todo instante, o quantitativo da armadura já estão registrados. Como mais uma ilustração, eu também consigo ajustar a ilustração das aberturas. Então, eu vou mostrar para vocês como ilustrar as aberturas de porta e janela. Eu vou colocar aqui
uma esquadria, uma janela aqui, um vitrô, por exemplo, né? Uma dessas janelas aqui, né? Então vocês se lembram que na entrada gráfica de alvenaria em planta, na parede 1, que nós estamos ilustrando, em porta-janelas, eu tenho aqui a janela a J120, né? Então, a representação atual da J120 é justamente um retângulo aqui, né? Inicialmente um retângulo. Então, eu tenho como possibilidade criar uma ilustração gráfica nesse detalhamento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso editar aqui os dados de porta e janela. Então, critérios de porta e janelas. Eu tenho a J120, eu vou editar essa J120 e aqui eu tenho um botãozinho, ó, chama Biblioteca de Desenhos, né? Box personalizado. Então, eu vou personalizar, né? O fabricante, a biblioteca do fabricante é o nome do fabricante que nós estamos utilizando. O bloco de janela é o J120, né? Então, nós vamos criar aqui um Jan 120. Na verga eu também posso ilustrar, mas não vou fazer. Apenas um desenho de detalhe da janela. Ok, fechar. Aí eu vou aqui no pastas, né? Eu tenho como acessar aqui no projeto a pasta Alveste, ó. E aqui eu tenho uma série de desenhos. Todos esses desenhos, na verdade, são os bloquinhos utilizados no projeto. Então eu vou editar qualquer um deles, né? E vou fazer arquivos, salvar como, e vou criar aqui aquele nosso Jan 120. Aí vou apagar a ilustração que está aqui e vou criar uma nova ilustração. Fazer uma janela de vamos fazer 119 por 99. Só para não ficar encostado, né? O centro desse desenho deverá ficar na coordenada absoluta 0,0. Vamos fazer aqui. Criar uma ilustraçãozinha aqui de alguma coisa parecida com um vitrô, né? Tá bom. Salvei isso aqui, aí volto no projeto. Eu estava no pavimento tipo, né? Aqui. E aí, então, se nós processarmos aqui a extração gráfica de novo, para registrar a alteração, e a geração dos desenhos. Então, nós vamos ter a ilustração da janela, da janela 120, olha lá, apareceu o vitrô. Então, é possível detalhar alguma ilustração aqui, por exemplo, de preenchimento, né? É possível detalhar verga, contra-verga, né? Pré-moldado, contramarco. Então, eu posso utilizar a criatividade para fazer com que o desenho de elevação das paredes fique o mais próximo possível do que eu quero mandar para a obra, né? Então, no caso, o que a gente precisa aqui é olhar um desenho desse, né? Achar, agora sim, eu tenho o desenho que será encaminhado para a obra e eu vou, então, clicar aqui como desenho verificado, né? Uma vez que nós escolhemos os desenhos verificados, esses desenhos poderão ser encaminhados para a obra via uma plotagem, né? Muito bom. E aí o desenho, quando é verificado, ele ganha esse status aqui, desse tique verde, né? Que o desenho está verificado, pronto para ser encaminhado para a obra. Voltando aqui à sequência dos slides, temos aí o exercício de verificar como realiza a transferência de esforço para a base da edificação. Então, nós vamos mostrar aqui como que um projeto de alvenaria, né, que sempre está sobre uma estrutura de concreto armado, né, seja uma fundação ou um pilotis, então é possível realizar a transferência das cargas
do projeto de alvenaria para o projeto de concreto armado. Quem tem o programa de concreto armado da TQS tem a possibilidade, né, de criar um edifício, né? Vamos mostrar aqui, vamos editar aqui o edifício criado. Nós criamos um edifício de concreto armado, né? E aqui na guia de vento, né? Na guia cargas, nós temos aqui a subguia de vento, definimos os mesmos parâmetros de carregamento e marcamos essa opção aqui, ó, carga de vento na planta de forma, né? Quando nós fazemos isso, o projeto fica pronto, né, para receber as cargas. Então, o que nós utilizamos? Ó? Nós fazemos uma entrada gráfica e utilizamos como referência externa, né, a própria planta de primeira fiada do projeto que nós já estamos realizando. Aquele projeto de alvenaria estrutural, utilizamos a planta de primeira fiada. Para quê que a gente serve isso? Para garantir que o sistema de coordenadas seja mantido. Então, aqui no programa de concreto armado, no pavimento, que nós criamos aqui um edifício de um único pavimento, mas poderia ser um edifício de múltiplos pavimentos, e aí teríamos, então, um pavimento de concreto armado que iria receber as cargas, né, a reação dos carregamentos do projeto de alvenaria estrutural. Então, aqui no projeto de concreto armado, utilizei a arquitetura como referência externa e, previamente aqui, fiz um lançamento de vigas baldrames, né, sob elemento de fundação do tipo sapatas, né, apenas para ilustrar, né. Que ilustração que a gente pode fazer? Tendo o projeto, né, eu posso, então, selecionar o projeto de alvenaria, seleciono o pavimento, que é a origem das cargas, né, e aí faço o comando de transferência de carregamentos. Nessa ocasião, nós, então, selecionamos o projeto de concreto armado, selecionamos o pavimento e aí realizamos a transferência. Então ele faz a pergunta aqui se o projeto é sob pilotismo ou não. No caso não é, mas eu vou ilustrar aqui que sim, apenas para registrar a diferença. Quando nós fazemos isso, é rápido, né? O projeto de alvenaria transfere as cargas para o projeto de concreto armado. E aqui no projeto de concreto armado é criado dois desenhos, né? Esse primeiro aqui é bem importante, ó, porque ele indica que se eu tiver alguma estrutura de alvenaria que não caiu sobre estrutura edificada de concreto armado, ele cria pontinhos vermelhos aqui. Cada pontinho desse são as cargas de reação que é transferida do projeto de alvenaria estrutural, que acabamos de transferir. Outro desenho muito interessante aqui gerado é esse aqui, ó, cargas externas, né? Da cargas acumuladas, e aí eu posso editar esse desenho. Esse desenho tem uma legenda. Essa legenda indica aqui, ó, que eu tenho os níveis 1 a 4 com diferentes casos de carregamento. O nível 1, que é o caso 1, o nível 2, o nível 3 e o nível 4, correspondente aos casos 2, 3, 4, e os casos de 5 a 8 são as cargas de vento, né? Então, se nós vamos selecionar aqui F7, 1, Enter. Nível 1 ficou atual, F10 para travar, e vou mover para o lado aqui, ó, apenas para ilustrar as cargas verticais transferidas, ó, do caso de carregamento 1. Então, nós vamos ver aqui que nós temos uma série de cargas pontuais. Esse 5.677 nada mais é do que a carga, se eu pegar aqui a calculadorinha, né, e colocar 5.677, dividir esse número por 0,4, que é o comprimento do bloco, eu tenho então 14 toneladas-força por metro linear, que está acumulado na base do projeto de alvenaria, que é transferido então para a estrutura de concreto armado. Isso no caso de carregamento vertical. As cargas horizontais, né, vamos pegar aqui F7, 5, nível atual, nível 5, travado com F10. Vamos mover aqui para cima, aqui para ilustrar. Opa. Vamos mover aqui para cá, né? E ilustrar, né? Que o caso de carregamento 5 é o vento a 90 graus. Então, empurrou a edificação no eixo Y. Então, essa é a reação de apoio. Essas cargas são transferidas automaticamente lá para o projeto de concreto armado e o concreto armado sabe interpretar esses carregamentos. Basta apenas, né, que eu mantenha uma correlação entre os casos de carregamentos e
marque a opção aqui na guia cargas vento, essa opção aqui, ó, casa de vento na planta de forma. Então, quando o programa de concreto armado realizar a extração gráfica do pavimento, ele reconhece que tem as cargas no pavimento e a consideração dessas cargas serão automáticas. Quem não tem o programa de concreto armado da TQS, né, precisa das cargas. Então, como que a gente faz aqui, ó? Seleciona o pavimento e realiza a transferência para o próprio edifício, não para o próprio pavimento. Vamos transferir aqui para pastas gerais, né, que fica ali onde nós guardamos arquiteturas, por exemplo, né? Então, acionamos o comando de transferência e aí, então, selecionamos a pasta gerais do próprio edifício, né, do Alves Cruzeiro, e ele está dizendo que não é um projeto de concreto armado, eu sei disso, e se tem pilotis ou não, se tem ou não, vou dizer que sim aqui. E aí, então, eu tenho aqui na pasta gerais, né, aparece aqui o mesmo carga-sexo, aquele desenho com a reação de carga. Então, aí, nesse caso, o projetista vai precisar ler esses valores, anotar e entrar com essas cargas no dimensionamento da estrutura de concreto armado, né? É bem mais fácil quando nós temos aí o programa de concreto armado da TQS, que aí a situação é integrada, interativa, né? Vamos seguir aqui. Agora, nós temos uma nova proposta de exercício, que é um outro projeto, um segundo projeto que nós vamos utilizar nesse nosso curso, e nós vamos ilustrar aqui como que nós eliminamos erros definidos na entrada gráfica de alvenaria em planta. A intenção não é ensinar vocês a corrigir erros, né? Isso aí é tarefa para o suporte técnico. Então, quando vocês tiverem um erro e não conseguir eliminar, não precisa tentar muitas vezes. Tentou uma vez, não conseguiu, compacta o projeto e encaminhe para o suporte técnico. Mas a intenção aqui é fazer com que vocês não gerem esses erros na entrada gráfica, não cometam erro, né? Então, nós vamos ilustrar aqui selecionando esse projeto, chama Estações, né? Vamos pegar aqui. Aqui está aqui, Alvo Estações. Esse é um projeto que foi encaminhado para o suporte técnico, né? E aí, então, tinha uma série de erros, e aí eu achei interessante e guardei para o curso. Então, nós vamos ilustrar aqui como corrigir os erros, mas prestem atenção que a intenção não é ensinar a corrigir erros, a intenção é ensinar a não cometer erros, né? Então, vamos entrar aqui na entrada gráfica da alvenaria em planta e vamos acionar o comando de consistência. Então, ao final do processamento, ele vem aqui, né? Verifique o primeiro erro, verifique interferência entre blocos de parede com ângulo diferente, verifique interferência, identifique blocos sobrepostos, uma série de erros. Então, o que acontece aqui? Parede 8, ele dá a dica ali, né? Então, vamos selecionar a parede 8, que está por aqui, né? A parede 8 está aqui, e ele fala, então, verifique interferência com ângulos. Então, aqui, ó, vocês devem se lembrar daquela regra que essa poligonal aqui deve envolver o primeiro bloco, já cercou esse aqui, de cada parede perpendicular adjacente. Aqui também está legal, aqui também está legal, porém, aqui tem esse bloco cercado, mas tem esse bloco também. Eu só posso cercar um bloco de cada parede perpendicular adjacente. Então, para visualizar melhor, vamos ligar aqui os furos dos blocos, né? Dá para perceber que essa poligonal aqui, que é a poligonal da parede, envolveu o CG de um segundo bloco de uma segunda parede, né? Então aqui bastaria então mover um pouquinho para a esquerda, né? Pronto, já não tem mais esse erro. Um segundo erro é essa linha de carga aqui que foi para fora, né? Então, para corrigir, eu posso apagar a linha de carga, ou então apagar a linha de carga e lançar de novo, ou então utilizar esse comando aqui, ó, que é ajuste de linha de carga versus linha de carga. Então, eu utilizo esse comando e faço esse ajuste aqui e ajusto aqui também, né? Eliminou aquele pedacinho. O outro erro é na parede simétrica, né? Então, essa poligonal aqui não deveria passar do envolvimento desse CG aqui, né? E aí, por isso que essa linha de carga foi até do CG da última parede envolvida. Então, aqui, aquele comando F6 também, e I para pegar a interferência, é a mesma coisa do comando de linha de carga versus linha de carga. Realizo novamente o processamento.
E ao final do processamento, eu tenho lá indicador de porta e janela não catalogado. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho aqui, ele está dizendo que o indicador de porta e janela, uma porta e janela, P121 não catalogado. Então, vamos aqui nos dados de porta e janela. Então, dá para perceber aqui que a P121, né, porta 121, ela não existe mais. Então, o que o usuário fez aqui? Ó? Equivocadamente, ele criou a porta 121 e definiu. E depois ele alterou o título aqui, ó, né? Então, aqui o título do bloco ficou errado. Então, para corrigir, eu devo editar aqui e voltar a fazer com que a P121 exista, né? Aqui é mais fácil, pronto. Eu tenho 4 inserções delas, aparece aqui, depois aparece no simétrico. Ó. Quando eu fizer a extração gráfica de novo, esse erro já não vai aparecer mais. O próximo erro que aparece aqui, na listagem, está dizendo que tem bloco repetido ou sobreposto. Aqui e ali, ele aponta até o lugar onde o bloco está sobreposto. Então, nós vamos lá com o mouse. Para identificar que tem um bloco sobreposto, eu vou mover com o comando F4 e vou regerar o desenho rodando o roletinho do mouse. Olha lá. Está vendo que tinha um outro embaixo. Então, eu apago esse aqui e vou no consistência de novo. Então, ele vai fazer o processamento, verifica que não tem mais aquele erro, ele vem com o próximo erro da lista. Então, olha lá, eficiência de Grout nula ou negativa, né? Então, vamos ver o que é isso aqui, ó, eficiência de Grout nula. Vamos fechar aqui a entrada gráfica, que esse erro está lá fora. Ó. Aqui nos dados do fabricante, eu tenho aqui, na edição dos dados do fabricante, aqui, ó, coeficiente de eficiência de grauteamento. Aqui é onde eu estabeleço, né, que o grout, ele tem uma eficiência em relação ao bloco, ou seja, nós vamos preencher o furo do bloco com o grout. Dificilmente, né, improvavelmente, vai ocorrer a aderência perfeita desse grout com a parede do bloco. E também existe a possibilidade de ocorrerem falhas nessa concretagem. Então, efetivamente, por esses dois motivos e por mais alguns, esses blocos efetivamente não vão ter uma parcela de 100% de eficiência. Mas também não é zero, né? Então, aqui eu preciso definir um número maior que 0 e menor ou igual a 1. Se eu colocar 1, é 100% de eficiência. Se eu colocar 0,75, é 75% de eficiência. Então, eu vou verificar aqui quanto que eu devo colocar, né? Esse projeto de alvenaria, então, não vai ser mais que 50%, né? Uma OK, alvenaria de bloco cerâmico, né? Realizei o processamento, volto na entrada gráfica, executo a consistência, aquele erro deve desaparecer. E vou para o próximo erro da lista. Olha lá, já desapareceu. Aí ele tem ali, ó, trecho de parede, né, linha de carga, não está contida na subestrutura. Vamos ver o que aconteceu aqui. É subestrutura, então vamos ligar a barra de ferramenta de subestrutura. E aí dá para perceber aqui, ó, que equivocadamente o projetista apagou a subestrutura que precisaria ter aqui, né? Não tem problema, vamos colocar essa cerca de subestrutura aí. Subestrutura, vamos lá, cerca de subestrutura de carga vertical. E aí essa cerca de subestrutura de carga vertical. Pronto, né? Coloquei ali. Consistência. Se eu clicar aqui no botão apenas verificar erro, aquele erro não desaparece, porque aqui é só uma listagem, né? Mas eu posso ir para o próximo, né? Ele vai falar lá, aqui está tudo o mesmo. Olha lá, agora ele reclama que tem uma janela contida em cerca de inércia, dimensão arco 125 centímetros. Eu tenho uma abertura maior que uma determinada dimensão e essa abertura está envolvida. Vamos aqui no parâmetro de visualização, vamos desligar lajes e vamos desligar vento Y e carga vertical. E aí dá para perceber que eu tenho um retângulo de cerca de subestrutura maior aqui envolvendo uma janela. Então, para corrigir é fácil, né? Vamos lançar um retângulo de cerca de vento X sem envolver a abertura. Tá ok? Aí eu apago esse aqui. Lá embaixo no simétrico também existe o problema. Então vamos mover para fora aqui para verificar. Tá aí. Apagar com F5. Aproximar um pouco mais. Retângulo ou poligonal, se eu quiser considerar ou não. As flanges, né, no caso, não estão consideradas, então tá aí. Agora eu faço consistência para ele não repetir os erros que já foram corrigidos
e ele deve dar ali embaixo, não há erros, olha lá, não há lista de erros. Bom, assim estão eliminados os erros. E aí, finalmente, eu clico nesse aqui, ó. Consistência e verificação de erros, não a lista de erros. Então, efetivamente, não tem mais nenhum erro, eu posso fechar e realizar os processamentos, tá ok? Então, é assim que nós eliminamos alguns erros cometidos na entrada gráfica. Mas vocês perceberam que se nós seguirmos aquelas regras de envolver as cercas de paredes e cerca de subestrutura tranquilamente, não vai ter erro. Então, é só seguir as regras de entrada gráfica. Vamos finalizar aqui com a plotagem, né? Então, vamos criar uma planta, né? E vamos plotar. Então, antes, porém, vamos ver aqui um comentário, né? Que a plotagem no TQS é simples, né? E tem apenas 3 passos, né? Primeiro, eu preciso pensar em quais são os desenhos que eu vou plotar. Por exemplo, eu vou plotar todas as paredes do pavimento tipo. Ou então eu vou plotar as paredes do pavimento tipo e também a planta de primeira e segunda, o desenho de primeira e segunda fiada das alvenarias. Então eu imagino quais desenhos são e seleciono esses desenhos. Depois eu vou montar, distribuir esse desenho nas minhas molduras. E finalmente eu faço a plotagem, né? Muito bem. Então, quais são esses passos? Primeiro seleciono os desenhos. E aí faço a montagem das plantas com preenchimento do carimbo, que é melhor a gente ver depois. Vamos ver aqui direto aqui no programa. Vamos voltar naquele nosso projeto CTTQS, vamos lá no pavimento tipo. Vamos pensar em algumas paredes, né? Vamos pegar aqui, não vamos pegar todas as paredes, né? Vamos pegar aqui a parede 1, que já está verificada. Vamos pegar a parede 3, né? Vamos verificar aqui a extensão de apoio. Aqui, vamos dizer que a gente já verificou, não tem outra maneira. Vou aumentar um pouquinho o ferro lá. E já verifiquei que o detalhamento está coerente ou não. Eu vou pagar as taxas para dizer que o desenho já está verificado, né? Claro que eu não fiz isso no nosso exercício, né? Mas eu vou verificar aqui. Teria verificado e teria anotado aqui o detalhamento aqui com 2 feet 50. Vamos trocar isso aqui para feet 10, né? Eu estou fazendo aqui sem verificar, mas apenas para a gente conseguir plotar, que ele não vai plotar bitola de 50. A verificação nós mostramos na web aula passada, né? O porquê do detalhamento e aí a verificação desses quantitativos, né? Aqui nós estamos simplesmente editando o desenho e assumindo aqui ilustrativamente que esse detalhamento com 2 ferrinhos de 10 é suficiente para a gente conseguir extrair a tabela de ferro e conseguir efetivamente plotar. Vamos pegar a parede 4, vamos ver, opa, lá na parede 3 ainda faltou marcar que o desenho é verificado. Agora sim vamos para a parede 4. Aqui está beleza, não tem nenhum problema. Parede 4 selecionada. Vamos pegar a parede 12. Eu estou escolhendo aleatoriamente algumas paredes, né? E aí vou verificar aqui também tem a tarja, né? Precisaria verificar, mas a gente já vai ilustrativamente aqui, vamos eliminar o ferrinho, corrigir aqui para ferro de 10. E assumindo aqui ilustrativamente que o ferro de 10 seria suficiente para o detalhamento. Muito bom, desenho verificado. Vamos pegar mais uma parede para poder encher uma folha inteira, né? Vamos pegar aqui a parede 7. É um simétrico, né? Então, vamos cortar aqui. Aqui está detalhando 2 ferrinhos de 10. 2 ferrinhos de 10. Pronto. Desenho verificado. Então, agora eu posso, já pensei em quais são os desenhos que eu vou plotar. Já imaginei como seria a minha folha. Eu vou fazer uma folha exatamente assim, né? Com esses desenhos. E aí, selecionei os desenhos. Agora vou montar as plantas. Então eu vou acionar aqui o menu de plotagem. Aí eu venho em editor de plantas e vou selecionar aquelas paredes, né? É a parede 1, 3, parede 1, adicionar. Parede 3, adicionar. Parede 4,
parede 12 e parede 7. E parede 7. Ok? Vamos ver se isso cabe numa folha 0, né? Posiciono a folha. Aqui está a nossa folha. E aí eu vou fazer, então, a distribuição automática, né? Opa, acabou que não coube, né? Na nossa folha. Vamos desfazer a distribuição automática e vamos pegar desenho por desenho. Vamos ver o que acontece aqui. Tá um pouco desenho, tem desenho demais, né? Aqui os desenhos estão sobrepostos, né? Então não cabe. Então vamos deixar aquela parede 7 para a próxima folha. Aqui eu vou editar um pouco, ó, de maneira que eu consiga fazer com que esse desenho caiba na folha. Então eu tenho um comando aqui para editar o desenho. E aqui aparece... Eu posso apagar, né? Essa ilustração aqui não está ajudando em nada. Isso aqui eu posso mover um pouquinho mais... Opa! Um pouquinho mais para cima. Aí, pronto, não tem mais interferência, né? Aí vamos extrair a lista de material. Vamos extrair a lista de material aço, né? Ok, já tenho o quantitativo de aço aqui. Agora vamos extrair a lista de material de alvenaria. Ok, e vamos então selecionar esse desenho. Ele é gerado aqui fora. Está aqui. Selecionamos e aí podemos posicionar esse desenho dos quantitativos. Está um pouco grande, vamos editar ele também. Por que ele aparece tão grande, né? Porque agora aparece aqui também os pisos, né? Então esse desenho aqui está muito grande, né? E eu não preciso informar todos os pisos. Vamos pegar aqui apenas o piso que a parede pertence, né? Então o pavimento, segundo pavimento aqui. Vamos ver aqui se está... Posso apagar daqui até aqui, né? E mover isso aqui, juntar com isso aqui. Pronto, agora eu tenho só os materiais desse piso. Aí tá jóia. E aí eu tenho uma lista de material aqui coerente com o tamanho da folha. Muito bom. Agora eu vou preencher o carimbo. Percebo que aqui do lado direito eu tenho os campos pré-definidos. E aqui do lado esquerdo eu tenho os campos variáveis, campos quaisquer que eu posso definir no meu carimbo. Então eu vou colocar aqui são paredes vou colocar aqui pavimento tipo. Pavimento tipo. A folha 01. Ok? E aí eu tenho meu carimbo preenchido, né? Alguns campos pré-definidos, como data, escala, né? Número do projeto, o nome da obra, o título do cliente, né? E assim, eu posso fechar o editor de planta e posso fazer, por exemplo, a plotagem em desenho. E aí faço a plotagem dessa folha e dessa maneira eu tenho a plotagem em desenho da folha. Né? Então vamos voltar aqui, ó, e recapitular que a plotagem foi bem simples. Nós pensamos no desenho ser plotado, montamos as folhas, ajustamos o tamanho dos desenhos, preenchemos os carimbos, tiramos a lista de material e plotou. Isso eu fiz com uma única planta, mas poderia ter feito com dezenas e centenas de plantas no mesmo projeto, de uma única só vez. Ou então voltar no editor de planta e continuar editando, criar novas plantas.
Então, pensei nos desenhos, selecionei os desenhos e depois fiz a montagem do carimbo, o preenchimento do carimbo, selecionei o arquivo para plotagem e fiz a plotagem, né? A plotagem em desenho. Então, o desenho poderia ser plotado em PDF, poderia ser plotado em DXF, em desenho, como nós fizemos, em plotter, direto no plotter, ou arquivo no plotter, né? Então, como que estabelece isso? Por que que saiu todo colorido e por que que efetivamente, quando nós plotarmos esse desenho, ele vai sair com diferentes espessuras na linha preta? Então, vamos editar aqui um desenho de alvenaria em elevação. Se nós fizermos aqui arquivo modulação de plotagem, eu tenho aqui a plotagem ilustrada, né? Então percebam que eu tenho diferentes espessuras, tipo de fonte, tipo de letra, cores, né? E aí eu percebo aqui que a linha de ferro, né? Ela está vermelha, né? Por quê? Na tabela de plotagem, ó, se eu vier aqui em tabelas de plotagem, eu posso selecionar os desenhos de elevação, de parede, que é o caso, e aí verificar que o nível 220, né? O nível 220 é a linha que representa o ferro e está sendo plotada na cor vermelha. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para a pena 7, vai plotar cor preto e espessura 0,6. Alterei a configuração, volto no desenho, olha lá, já está o efeito. A linha está com espessura e está na cor preta, diferente espessura e diferente de cor vermelha que estava antes. Então, assim eu ajusto as penas. A partir da versão 17 foi criado o gerenciador de pena, que é um facilitador dessa configuração. Então, quando eu seleciono aqui, por exemplo, linha que representa o ferro, já ilustra lá. Ou então seleciono aqui no próprio ilustração, o título, aparece lá selecionado o título do desenho. Então ele está plotando preto com a espessura 0,5. A linha que representa o ferro está plotando preto com a espessura 0,6. E aqui eu posso trocar essa edição, alterar, atribuir aqui mesmo, sem ter que editar as tabelas de plotagem. É um facilitador, né, um comando de configuração de espessura, pena, fonte e achuras, né, que eu tenho aqui, um facilitador de configuração. Vocês também perceberam que nós tínhamos aqui as molduras prontas, né? Então, a moldura é um desenho, vamos abrir aqui a pasta, que fica guardado na pasta PQSW, usuário, ou PQSW suporte, ao NGE molduras. E a moldura usada foi essa aqui, né? A FLA0. FLA0, essa moldura aqui, ó. E aí vocês vão meditar esse desenho. Eu vou medir esse desenho aqui, ó. Shift F9, pegar a diagonal. É um desenho que está desenhado em centímetro. Se eu vier aqui em propriedades, a escala do desenho é 1:1. E o canto inferior esquerdo desse desenho está no 0,0. Assim, eu tenho como se fosse um depósito de molduras. A qualquer instante eu posso vir aqui e pegar qualquer desenho. E aqui, ó, nesse campo eu posso ilustrar ou as variáveis com campos pré-definidos, ou então colocar qualquer variável aqui, né? Por exemplo, se eu colocar um texto aqui, vamos ver esse texto para cá, né? E colocar aqui, percentual, nome do projetista. Então, essa frase aqui vai aparecer naquele lado esquerdo na hora de preencher o carimbo, e aí o nome do projetista troca o nome lá, coloca o nome dele, e aqui nesse lugar vai aparecer o nome do projetista. Perceberam? Então, aqui o carimbo e o tamanho da moldura, isso aí eu configuro quantas molduras eu quiser, com o título que eu quiser, e elas ficam guardadas aí na pasta TQSW suporte NGE moldura. Aqui nos critérios, na barra de ferramenta de plotagem, no menu configuração, aqui, desculpa, geração de plantas, eu vou marcar aqui quais são as molduras que eu vou utilizar, né? No caso aqui eu estou pegando aquela FL0 que fica lá na pasta, ó, TQSW suporte NGE molduras. E aí eu posso escolher criar novos campos, iniciar outros desenhos de moldura com diferentes tamanhos, né? É livre, né? Então eu tenho a opção que eu desejar para configurar os tipos de folha, definir as espessuras, cores de penas, achuras, né? Então tudo isso é
configuração que eu realizo pelo menos uma única vez, e aí essa configuração fica já feita para todos os projetos novos, inclusive para o projeto que está desenvolvido. Aqui, para finalizar a nossa web aula de hoje, eu tenho aqui uma sequência que mostra aqui a sequência de desenvolvimento do software, né? A partir da versão 13, né? Quais foram os comandos implementados, apenas para ilustrar, né? Então tem aqui as implementações realizadas, né? A partir da versão 13 foi implementado o recurso para definir diferentes tipos de ferro, né? De amarração, ferro horizontal, telas de ancoragem, né? Grampos, né? Também foi colocada na entrada gráfica, nós vimos hoje a possibilidade de lançar os dados da laje para posterior processamento, as armaduras quantitativas, né? E possibilitou também na versão 13 ilustrar as elevações dentro da entrada gráfica de alvenaria em planta, o que facilita bastante. Aquele comando de inserção F5, né? E o F4, que gira o bloco. Na versão 14 já foi implementada o recurso de mudar de pavimento sem ter que fechar a entrada gráfica. E aqueles controles, né, mais adequados para a referência externa, né, ajustando a escala, né, que nós utilizamos no nosso exemplo também. Isso é recurso implementado a partir da versão 14. Comandos para edição de portas, janelas e abertura dentro da entrada gráfica, né, ajuda rápida com as descrições das regrinhas de definição de cercas de paredes e cercas de subestrutura, possibilidade de equivalência simples de desenhos, né, novos comandos para definição de cercas de paredes, aí quebrar a parede em 2 pontos, isso foi implementado na versão 15. A visualização integrada de 3D, onde nós temos a visualização da alvenaria e do concreto armado, foi implementado na versão 15. Controle do título da elevação, até então o desenho só poderia chamar PAR número, né? Agora a gente pode trocar essa variável com as letrinhas. Novos controles de critérios de armação, né, diferenciando o detalhamento da armadura da verga, da contraverga, da cinta, número de barras, número de bitolas, né. A partir da versão 15.4 e a partir da versão 16 foi implementado o recurso aí de processar a grelha, né, dimensionar as lajes por processamento de grelha ou por processo convencional, né. É claro que precisa ter o módulo de grelha e o módulo de concreto armado. A ação do vento, a partir da versão 16, né, passou a ser considerada com um porte simplificado. O Gama-Z passou a ser calculado. A exportação IFC para os programas de Revit, né, para aquela interface BIM, passou a ser integrada para os projetos de alvenaria estrutural também. Os quantitativos nas listas de materiais passou a ser uma opção, a partir da versão 16. O resumo estrutural passou a ser implementado na versão 16. O custo da estrutura passou também a ser realizado na versão 16. Na versão 17 foi criado a possibilidade de dimensionamento com porte espacial e, como nós vimos, com a colaboração ou não dos lintéis, né? As novíssimas calculadoras que nós também fizemos exercício na web aula passada, né? As possibilidades de dimensionamento de lintéis, vergas, contravergas e paredes, e a definição das cercas automáticas, cerca de subestrutura automática, implementação da versão 17 também, né? Os gastos de diagrama de envoltória de prisma foram todos reprogramados para ficar mais intuitivo, mais ilustrativo, né? O desktop foi uma implementação que agiliza bastante a interface, né? O gerenciador de penas explotáveis que nós acabamos de ver, né? E a principal implementação da versão 17, que é as novas normas, adequação às novas normas, tanto para bloco de concreto quanto para bloco cerâmico. E assim, então, nós concluímos o nosso web curso e abrimos aí a oportunidade para perguntas e respostas, né? Agora ao vivo. Quem quiser fazer alguma pergunta, vamos utilizar aí a participação da nossa colega Liliane, que está lá na sede da TQS. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí bate-papo para endereçar a todos os participantes. Ou, é claro, quem que preferir pode depois encaminhar ao suporte, né? Vou colocar aqui o meu e-mail, né? armando@tqs.com.br. Então é o meu e-mail. E o telefone, né? Código de área 11 99 452 0879. Tá? Então, disponível aí meu telefone e meu e-mail.
para consultas e dúvidas e dificuldades que tiverem na utilização do programa. Pode entrar em contato aí em qualquer horário, mandar e-mail e nós vamos atender a todos, tá ok? Obrigado pela participação de todos por enquanto e vamos aí com um tempo aí tranquilo para perguntas e respostas, tá ok? Peço a todos, por gentileza, que se tiverem dúvidas, encaminhem no bate-papo para fazermos para o Armando. Obrigada. Bom, não tivemos perguntas, então vou agradecer a participação de todos e principalmente a participação da nossa colega Liliane e, é claro, a participação de todos vocês. E fica aí, claro, o convite para assistir as novas webaulas. É só acessar o site e conhecer todo o calendário que já está definido para o ano de 2013. Obrigado mais uma vez pela participação de todos e até a próxima oportunidade.